Boa noite a todos. Do que a gente propõe nesta noite aqui é fazer uma palestra, ou melhor, uma apresentação sobre dificuldades e evolução. Como é de praxe, nós vamos iniciar o nosso encontro com uma leitura de um livro espírita, em seguida faremos uma prece, então entraremos no tema da noite. O livro que nós vamos utilizar hoje para fazer a leitura para que nos harmonizemos espiritualmente, é o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. É um livro muito bacana, tem uma série de textos curtos que versam sobre questões do nosso dia a dia, né? E sempre traz uma resposta para aqueles momentos em que a gente precisa de socorro espiritual ou para aqueles momentos em que a gente precisa agradecer a Deus por aquilo que já temos. Então eu vou ler aqui o texto de Joana de Ângeles e depois a gente faz a prece. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezados, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, embalados por essas palavras de Joana de Ângeles, que foram nos trazidas pela pena de Divaldo Pereira Franco, nós vamos permanecer com os nossos pensamentos em Deus, com os nossos pensamentos em Jesus. Agradecendo ao nosso Mestre por esta oportunidade de encontro, mesmo que virtual. Agradecendo ao nosso Mestre pela vida abundante que nos cerca, pelas oportunidades que Ele nos oferece de nos modificarmos intimamente, de crescermos moralmente, espiritualmente, para que possamos ser mais felizes. Mestre Jesus, querido amigo, te rogamos que esteja conosco nesses dias em que o nosso planeta passa por dificuldades estas que certamente foram plantadas por nós mesmos, fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que hoje necessita de remédio mais amargo para a nossa cura íntima. Mestre Jesus, muitas vezes não sabemos enxergar nesses momentos difíceis as oportunidades que tu oferece para que nos encontremos conosco mesmo, para que estejamos mais próximos daqueles que nos cercam, da nossa família, dos nossos filhos. Essas oportunidades que tu nos oferece para que voltemos para dentro do nosso lar, nesses dias tão conturbados, em que tudo nos afasta de ti, que tudo nos afasta de nós mesmos e que nos traz tanta infelicidade. Então, através deste que interpretamos como um mal, tu nos oferece a cura. Que saibamos todos, Mestre Jesus, interpretar esta tua mensagem, que saibamos compreender o momento que vivemos, sem nos revoltarmos contra as verdades de nosso Pai, contra as leis de nosso Pai. Ampara-nos com o teu amor, Mestre Jesus, para que saibamos caminhar, conduze-nos com a tua luz por um caminho mais reto, em que chegaremos mais rapidamente à felicidade que tu nos oferece. Obrigado, querido Mestre, e se conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Então, meus irmãos, feita a nossa prece, porque a doutrina espírita nada mais é do que os conhecimentos diretos de nosso Mestre Jesus, que foram nos trazidos pela equipe do Espírito de Verdade, que verdades essas compiladas por Kardec no Pentateuco Kardeciano, nas cinco obras que fundamentam a doutrina espírita, seja elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, na sequência que Kardec escreveu. Esses livros fundamentam sempre a nossa fala. Então, tudo que vamos debater hoje sobre dificuldades e evolução estão principalmente fundamentadas nessas 5 obras e também em obras auxiliares ou complementares, ou chamemos da forma como nos melhor aprouver, que são as obras, as boas obras, vamos chamar assim, né? Especialmente psicografadas por Divaldo Pereira Franco, por Francisco Cândido Xavier, Raul Teixeira, esses luminares que vêm nos trazer o conhecimento dos espíritos, né? E sem contar também as obras clássicas. Poderíamos citar aqui Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, e são inúmeras as obras. Mas sempre o fundamento e as obras principais são as 5 obras que fundamentam a doutrina espírita, que foram nos trazidas por Kardec. Então, falar de dificuldades e evolução. Bom, dificuldades nós precisamos compreender que elas são plantadas por nós mesmos no nosso caminho. Não é opção de nosso Pai, a primeira opção dele, que nós esbarremos com dificuldades. Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a escolha de quais sementes nós queremos plantar. Mas como somos espíritos ainda atrasados, habitantes de um planeta de segunda categoria, de 5 possíveis, acabamos por colocar pedras e espinhos no nosso caminho, ao invés de plantar flores. Então, temos dificuldades, sim. E a evolução ela é consequência da mudança daquilo que causou a dificuldade. Toda vez que plantamos sementes não tão boas, que nos geram dificuldades, também paramos o nosso processo evolutivo. Então, quando nós tratamos de mudar essas coisas que trazemos dentro de nós, que nos traz dificuldades, nos transformamos intimamente e sempre que modificamos alguma coisa que precisa ser modificada dentro de nós, então evoluímos. Então vamos lá. Para fundamentar a nossa fala, e vocês vão ver que eu estou aparecendo numa janelinha aqui um pouco mais no canto inferior esquerdo, está a apresentação que nós vamos fazer. Para fundamentar a nossa fala, a gente primeiro precisa falar de alguns conceitos da doutrina espírita. E como falei, o primeiro livro compilado por Kardec a partir do ensino dos espíritos para fundamentar a doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos. E a primeira questão que ele faz aos espíritos é: que é Deus? Então, a primeira questão do primeiro livro não podia ser diferente, é: que é Deus? E observe a sabedoria desse espírito chamado Allan Kardec, que ele não pergunta quem é Deus, para fugir da questão antropomórfica do Deus vestido de carne e osso, como nós estamos aqui encarnados hoje. E também ele não pergunta o que é Deus, para fugir da condição de objetos. Ele simplesmente pergunta que é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe, absolutamente tudo que existe, foi criado por Deus. E ele continua nesse livro, na primeira parte, falando sobre Deus, e na questão 12ª, ele versa sobre os atributos da divindade. E um dos atributos da divindade que tem a ver com o que vamos tratar hoje de dificuldade e evolução é que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, Deus não é somente justo e frio, e nem somente bom a ponto de passar a mão na nossa cabeça e relevar todos os nossos erros, né? Ele é soberanamente justo e bom. E esse Deus que é soberanamente justo e bom criou leis que regem
a tudo e a todos. Tudo que existe, criado por Deus, está sob a regência de suas leis. E essas leis, como não poderia ser diferente, obras de um ser perfeito, elas são absolutamente perfeitas. E nós precisamos entender que são essas leis que determinam o quanto nós seremos felizes ou o quanto nós iremos sofrer diante do processo evolutivo. Então, está intimamente ligada às questões de dificuldade e evolução. E na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui nós já vemos onde estão fundamentadas as nossas dificuldades. Fica claro para a gente, nesta fala aqui dos Espíritos a Kardec, que para sermos felizes, para não esbarrarmos com dificuldades, nós precisamos entender que a lei de Deus é a única verdadeira para a nossa felicidade, que nós precisamos estar alinhados a essa lei para que não soframos, que nós só somos infelizes quando dela tentamos nos afastar. Então aqui já temos um indício claro de que rumo temos que tomar para não esbarrar com dificuldades, ou se nesse momento da existência esbarramos com as dificuldades, o que nós temos que fazer para voltar a sermos felizes, né? Eu vou fazer uso aqui também do que está em o Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro escrito por Kardec, compilado por Kardec a partir do Ensino dos Espíritos, que faz parte do fundamento da doutrina espírita. Então, no capítulo 7, lá tem o Código Penal da Vida Futura, que explica claramente os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Eu vou traduzir aqui dificuldade como sofrimento. E o item segundo do Código Penal da Vida Futura diz que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Já fica claro aqui que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? As nossas desditas ou as nossas felicidades são obras que nós mesmos construímos. E que felicidade plena, está claro também no Código Penal da Vida Futura, pertence aos espíritos que já estão plenamente depurados, ou seja, os espíritos crísticos, os cristos de Deus, como Jesus Cristo, que aqui esteve aproximadamente 2000 anos. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Veja, nós somos, enquanto espíritas, reencarnacionistas. Faz parte dos princípios básicos, dos dogmas da doutrina espírita, a reencarnação. Se eu não acredito na reencarnação, eu não posso me dizer espírita, porque faz parte lá Deus, o universo, a comunicabilidade, as leis, a reencarnação e outros princípios básicos fazem parte do que nós precisamos compreender para nos dizermos espíritas. Então, a reencarnação, que vem, como diz Kardec, arrancar a tampa dos túmulos, né? Ela vem nos mostrar que a nossa vida antecede o berço e transcende o túmulo. Então, a gente vai compreender que muito dos nossos sofrimentos e das dificuldades com as quais nos deparamos hoje, apesar de não encontrarmos na nossa existência atual a causa, se nós pudéssemos voltar a enxergar com clareza as nossas existências anteriores, iríamos compreender claramente o motivo das dificuldades do processo evolutivo com as quais nos deparamos, né? Senão, nós vamos ter que admitir que Deus não é soberanamente justo e bom. E Deus faz parte dos princípios básicos, é o primeiro princípio básico da doutrina espírita. E ele é soberanamente justo e bom. E se ele é justo e as causas do meu sofrimento, das minhas dificuldades eu não encontro nessa existência, eu vou encontrar em existências anteriores. No capítulo 5, item 12, primeiro e segundo parágrafo,
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro compilado por Kardec, diz o seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Nós não fazemos apologia ao sofrimento, como muitos falam, os espíritas vivem falando de sofrimento. Não, nós simplesmente dizemos que o sofrimento é consequência de atos praticados em determinado momento na nossa vida, em que fomos contra as leis de nosso Pai, porque acabamos de ver, segundo Kardec, que todo sofrimento decorre da inobservância das leis. E por que é bem-aventurado aquele que é aflito? Porque quando é que nós ficamos aflitos, gente? Nós ficamos aflitos no momento em que nós compreendemos que existem dentro de nós coisas que precisam ser modificadas. E o arrependimento daquelas coisas erradas que nós fizemos, as coisas equivocadas que fizemos, é o primeiro passo para a nossa modificação íntima, que nos vai arrancar das dificuldades e vai promover a nossa evolução, que é o título de hoje. Então, bem-aventurado aquele que está aflito por compreender que precisa se modificar. Por isso que o Cristo falou, bem-aventurados os aflitos. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, veja, o sofrimento com os quais nós nos deparamos são, na verdade, não são dificuldades. Eu prefiro dizer que são oportunidades. Então, até eu preferia traduzir de dificuldades e evolução para oportunidades e evolução, porque essas dificuldades são oportunidades com as quais nós nos deparamos para modificar o nosso conteúdo íntimo, então alcançarmos a evolução, porque a evolução vai trazer uma compreensão mais clara das leis divinas, e como nós acabamos de falar, todo sofrimento decorre da inobservância dessas leis. E desde que eu perceba claramente, que eu entenda quais são essas leis, eu vou me esforçar para estar alinhado a ela, então eu vou me esforçar para ser feliz, né? Diante disso, dessas dificuldades e da evolução, nós precisamos lembrar que está em O Livro dos Espíritos, está em A Gênese, que somos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador para fazermos a nossa trajetória do átomo até o arcanjo. São palavras poéticas e muito bonitas, mas que precisam ser interpretadas e precisam ser praticadas. Então, nós fazemos a nossa trajetória do ser simples, do princípio inteligente que começa lá desprovido de qualquer conhecimento, até chegarmos na condição em que chegou Jesus Cristo, que há 4,5 bilhões de anos já era um espírito crístico, né? E como isso funciona? Como acontece essa evolução? Eu tirei lá de A Gênese, no capítulo 11º, item 7º, que diz o seguinte: o que Deus permite que os seus mensageiros lhe digam, e que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida. O que significa isso? Significa dizer que todos nós partimos do mesmo ponto. Não no mesmo tempo, porque Deus não cessa de criar. Nesse momento, Deus está criando espíritos novos, princípios inteligentes novos, que estão partindo do mesmo ponto que partimos, que há milhões de anos, não sabemos quanto foi isso, né? Mas todos nós partimos exatamente do mesmo ponto. Deus não coloca um pouquinho mais à frente, outro um pouquinho mais para trás, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos nós somos criados desprovidos de conhecimento, mas aptos a evoluir a partir das nossas atividades individuais. Veja, eu não posso fazer evolução de ninguém.
E ninguém pode fazer a minha evolução. Mas o que nós estamos fazendo aqui conversando sobre a doutrina espírita? Estamos mostrando que existe um caminho mais tranquilo e mais feliz para que sejamos felizes. Mas somente a minha atividade individual vai fazer com que eu pratique isso que a doutrina espírita me ensina, e então eu esteja alinhado com as leis de Deus e eu seja feliz. Mas isso é uma escolha individual, ninguém pode imputar isso em mim. E todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Todos nós seremos espíritos crísticos um dia, mas pelos nossos esforços pessoais. Ninguém, como diz aí, né, ninguém pode carpir o meu terreno, né? Eu vou ter que ir lá e arrancar as tiriricas, erva daninha, né? Ninguém pode limpar o terreno para mim. Alguém até pode dizer, Ilo, tu tem que ir lá e tirar aquela erva daninha, mas quem vai ter que pegar a enxada na mão sou eu, né? Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Deus não premia ninguém nem dá demérito a ninguém. São todos nós somos objetos de igual solicitude e que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Gente, dificuldade e evolução. Dificuldade é o trabalho que eu vou ter que despender fruto das minhas escolhas equivocadas, ou o trabalho que eu vou ter que fazer para potencializar as boas escolhas que eu já fiz. Mas ninguém está dispensado desse trabalho. Ninguém vai receber por prêmio a evolução. Então, ninguém está dispensado de trabalhar para chegar à condição de espírito crístico. O item 4 do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, veja, conforme de novo o esforço e vontade próprios, nós vamos modificar aquilo que nós temos de... eu vou usar a palavra errada aqui, porque eu não encontro uma melhor, mas fruto da nossa ignorância, acabamos plantando dentro de nós sementes de erva daninhas que precisam ser modificadas. Mas tudo isso a partir do nosso esforço e vontade própria. E aí as dificuldades, eu prefiro chamar de oportunidades, são as enxadas, né, as foices que a gente vai usar para roçar o nosso terreno. Estou bem agrícola hoje. Enxada, foice e tudo mais. Bom, quando nós atingimos o reino nominal, brota em nós a razão. Tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês são as leis de nosso Pai. E as leis de nosso Pai que vão nos favorecer a condição de eliminar as dificuldades e causar a evolução em nós mesmos. Então, quando nós nos tornamos seres humanos, em nós brota a razão que nos diferencia dos animais. E a razão, ela tem que ser alimentada. Nós precisamos fazer com que essa razão cresça para que cada vez mais possamos fazer boas escolhas. E essa nossa razão, ela cresce, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da verdadeira propriedade, ela cresce na medida que cresce a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais. Segundo Pascal, Blaise Pascal, a nossa bagagem, aquilo que nós levamos de uma existência para outra, a vida é uma só, composta por diversas existências, né? Então, o que a gente leva de uma existência para outra não é o carro, não é o relógio, não é o computador, não é nada mais. É a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais. À medida que cresce a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais, a nossa razão cresce. Lembra que lá atrás nós falamos que todo o sofrimento decorre da inobservância das leis? Para observar as leis, para fazer as coisas de acordo com a lei, eu preciso saber interpretar a lei. E para interpretar a lei de forma correta, eu preciso ter a minha razão desenvolvida. E para ter a minha razão desenvolvida, eu preciso ampliar a minha bagagem de inteligência, de conhecimento
e de valores morais. Porque isso me leva para outro capítulo da lei de nosso Pai, que é o livre-arbítrio. Olha só, a gente não está dizendo o tempo todo aqui que as nossas escolhas malfadadas nos levam para sofrimento e as nossas boas escolhas nos levam para momentos de felicidade? Então, isso tudo é fruto do nosso livre-arbítrio. Nós não somos fantoches guiados por alguma força que diz exatamente o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Não, nós temos, apesar de relativa, a liberdade de fazer escolhas. E essas escolhas, uma vez feitas, nos conduzem ao determinismo da lei. A escolha é livre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como plantar abacate e colher laranja ou plantar laranja e colher abacate. Então, é como eu sempre explico quando falo disso, eu estou com um lápis na minha mão aqui. A liberdade de abrir a mão é minha, mas uma vez que eu abro a mão, o lápis vai cair, porque é a lei de atração gravitacional, não tem como fugir disso. A partir do momento que eu fiz a escolha, eu vou sofrer as consequências. Isso é um outro capítulo da lei, que é a ação e reação. Que é a lei, ou causa e efeito, ou ação e reação, que é o momento em que eu vou sofrer dificuldades ou que eu vou ter felicidade. Dificuldade, se eu não observei as leis de Deus, como vimos lá atrás. Ou felicidade, se eu procurei seguir aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque o Cristo diz que ninguém vai estar no reino dos céus, ninguém vai estar com Deus, senão através dele. O que ele quis dizer com isso? Que ele nos trouxe ensinamento há 2000 anos, e depois nos trouxe ensinamento de novo, há 2 séculos atrás, através do Espiritismo, nos ensinando o que nós temos que fazer para sermos felizes. Agora, a escolha é nossa, o livre-arbítrio, ele vai nos levar à ação e reação, que vai dizer o seguinte, lá no item 10º o Código Penal da Vida Futura. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Então, veja, gente, está claro aqui Kardec escrevendo, a partir do ensino dos espíritos, que eu vou colher nessa existência o que eu plantei. Eu hoje sou fruto do que eu plantei ontem e amanhã eu serei fruto do que eu estou plantando hoje. É um processo evolutivo, é natural, faz parte das leis de Deus. Agora, o que é que eu quero para mim lá na frente? Dificuldade? Ou eu quero evolução e felicidade? A chave disso tudo está nas minhas mãos. Eu vou escolher que tipo de semente eu vou plantar hoje. Por isso o convite para nos modificarmos. Para que, na medida do possível, trabalhemos aquelas sementes de frutos amargos que existem dentro de nós. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Essa fala está no livro Plenitude de Joana de Ângeles. O sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Eu escolho sofrer ou ser feliz. O próximo capítulo da lei de Deus é a reencarnação, onde nós estamos hoje. A reencarnação é o palco do bom combate. É o palco onde nós vamos sofrer as consequências de forma especial daquilo que plantamos e onde vamos ter a oportunidade de trabalhar de forma mais intensa as nossas dificuldades que foram plantadas por nós mesmos. Aqui temos a oportunidade do esquecimento do passado. Porque com o esquecimento do passado eu posso me deparar de novo com aquele para quem eu fiz mal, e esquecendo que eu fiz isso, eu teria uma oportunidade de trabalhar isso dentro de mim, e então reconquistar a harmonia que eu preciso ter com o meu próximo. Então, na reencarnação, a gente está tendo a oportunidade de construir a nossa evolução e de trabalhar as nossas dificuldades. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então não adianta, gente.
Eu estou construindo agora, nesse minuto, a minha felicidade ou a minha desdita. Está escrito aqui. Eu quero ser feliz. Todo mundo, né? A gente trocou o céu por nosso lar e o inferno pelo umbral, né? Mas a gente continua querendo ir para nosso lar e não querendo ir para o umbral. Agora, isso depende só da gente. Está escrito aqui. Eu vou construir a minha felicidade ou a minha desdita, né? E entenda-se por nosso lar, aqui estou generalizando todos os lugares felizes que existem no plano espiritual, né? E no umbral, o sofrimento pelo qual nós temos que passar para nos depurar, né? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se eu não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Gente, não existe uma desconexão entre as nossas existências. A vida é uma só, composta por diversas existências. Ora estamos aqui encarnados, ora na erraticidade no plano espiritual, mas tudo está conectado. Então, se eu resolver a minha dificuldade evolutiva, título de hoje, aqui nessa existência, eu não terei que fazer na próxima, ou na próxima, ou na próxima. E aproveita as palavras de Jesus enquanto estás a caminho e corrige tuas faltas. E é isso que nós estamos tendo oportunidade aqui encarnados. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si preparada na vida corpórea, né? A mesma coisa que nós estamos falando. Então, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Quanto mais eu vou arrastando o problema e não resolvo ele, mais difícil ele vai ficar para mim. Porque eu vou carregando esse peso nos meus ombros e vou desperdiçando as oportunidades que a vida dá para reparar essas faltas. E não é isso que se propõe a lei de Deus. Então, eu vou estar me afastando da lei da evolução e, como a gente já viu, todo afastamento da lei causa sofrimento, né? Então, as dificuldades, título de hoje, dificuldade e evolução. As dificuldades são plantadas por nós mesmos, tá? E acabamos de ver. E evolução é consequência da modificação daquilo que me trouxe dificuldade. Então, a dificuldade é causada por mim mesmo. E a evolução é a consequência de eu modificar aquela dificuldade, aquilo que gerou dificuldade dentro de mim. Aqui, de novo, um texto de Joana de Ângeles, do livro Plenitude. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos adiamentos. Gente, o sofrimento, ele é consequência, ele não é causa. A dificuldade com a qual eu me deparo, ela é consequência de algo que eu carrego dentro de mim. A causa está dentro de mim. Essa causa que eu trago comigo vai causar a dificuldade e vai segurar a minha evolução. Então, qualquer tentativa de eu me livrar, vou usar essa palavra, dessa dificuldade, desse sofrimento, sem tratar a causa íntima que está levando essa dificuldade, não vai resolver nada. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar o meu conteúdo íntimo, eu preciso me conhecer e entender o que é que está causando a minha dificuldade. Porque senão eu vou ficar sempre tomando aspirina para passar a minha dor de cabeça. E amanhã passa o efeito da aspirina, eu tomo mais uma, mas eu nunca vou em busca de saber o que é que está dentro da minha cabeça que está causando a dor. E a solução do problema definitivo é eu ir tratar o que está dentro da minha cabeça que está causando a dor. Senão eu vou tomar aspirina, até que ela pare de fazer efeito e a dor vai continuar. Fugir, escamotear,
anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade. Então, de novo, Joana de Ângeles no livro Plenitude, dizendo o seguinte: há dificuldades, existem, elas são fruto de coisas que eu carrego dentro de mim. Então, vá trabalhar vá trabalhar aquilo que tu carrega dentro de ti que está te causando dificuldade. Porque aí tu vai parar de ter dificuldade, tu vai parar de sofrer e naturalmente tu vai evoluir porque tu te modificou intimamente. E para concluir a nossa fala de hoje, veja, gente, a gente fala de dificuldades, a gente fala de evolução e parece que a gente está indo em busca de um ser perfeito encarnado na Terra. Não. O único foi Jesus Cristo e a gente pregou na cruz ainda. Então, o que acontece? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz claramente que o bom espírita, que é a mesma coisa que o bom cristão, é aquele que trabalha por dominar as suas más tendências. É aquele que trabalha por se modificar intimamente. E nesse processo de nos modificarmos intimamente, é natural que a gente tropece e caia. Porque nós passamos séculos plantando erva daninha no nosso terreno. Não vai ser da noite para o dia, com simples estalar de dedo, que eu vou modificar essa condição. Eu vou ter que trabalhar muito para que essa condição se modifique. Então é lícito que eu tropece e caia. O que não é lícito é que eu fique estendido no chão. Porque a proposta do Cristo é que nós trabalhemos por nós mesmos. E quando nós nos propomos a nos modificar, tenho certeza absoluta que os bons espíritos, nossos anjos da guarda, os amigos espirituais que nos acompanham, vão nos auxiliar nesse processo. Então, o convite da doutrina espírita é para que a gente trabalhe a causa das nossas dificuldades, para que a gente conquiste evolução e para que então a gente seja feliz. Porque a felicidade é diretamente proporcional à nossa evolução espiritual. Obrigado pela paciência de me ouvir. Rogo a Deus, nosso Pai, neste momento, que esteja conosco, que guie os nossos pensamentos. Que da nossa casa espírita Joana de Ângeles se irradie para o lar de cada um que nos ouve, e mesmo daqueles que não puderam nos ouvir nessa noite, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, que os nossos lares sejam fortalecidos pelo seu amor, que estejamos preparados para a visita do Cristo na noite de hoje, que da nossa casa espírita Joana de Ângeles também seja irradiada até os hospitais, especialmente na região norte do nosso país e central, onde existem tantos irmãos em sofrimento, em virtude deste que é mais um remédio do que um mal, para que nós voltemos a nos encontrar. Mas, Mestre Jesus, socorre aqueles que estão em sofrimento físico, aqueles que estão em sofrimento espiritual. Socorre aqueles que perderam seus entes queridos em situação, às vezes, de desespero por não poder estar próximos deles. Socorre aqueles que estão nas UTIs e que clamam pelos seus queridos amigos, seus queridos irmãos, seus filhos, seus pais, mas que precisam, neste momento, estar sozinhos. Então, ampara-os todos, Mestre Jesus, ampara nós mesmos, para que possamos seguir em frente na tentativa e no esforço supremo de trabalhar aquilo que tu nos ensinou. Obrigado, querido Mestre Jesus, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.